Olá a todos que me acompanham aqui pelo YouTube, meu nome é Theo Borges, está começando mais um BDM, vou fazer aqui junto com vocês o meu planejamento de trabalho para essa terça-feira, dia 7 de dezembro, um dia exclusivo com a última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões para algumas equipes. Na quarta-feira a gente finaliza essa fase de grupos da Liga dos Campeões. Antes de começar, eu queria te dar um recado muito legal. A Betfair está oferecendo R$ 30 grátis nos dias 7, 8 e 9, ou seja, R$ 10 por dia, tanto para clientes antigos quanto para clientes novos, né? Então, para a galera antiga também vale o bônus, tá? Como é que você pode usar esse bônus? Em todos os jogos da Liga dos Campeões ou nos jogos do Brasileirão, a última rodada do Brasileirão, rodada 38, que vai definir ali rebaixados, classificados direto para Libertadores, classificados para pré-Libertadores e classificados para Sul-Americana. Então você vai ganhar R$ 10 por dia, você vai clicar nesse primeiro link que está aqui embaixo, vai solicitar o seu bônus, você vai receber o bônus e vai poder utilizar um bônus por dia de R$ 10 durante 3 dias, 7, 8 e 9 de dezembro. O bônus tem que ser usado dentro da parte de Sportbooks, que é a parte de esportes da Betfair, e você, para poder utilizá-lo, tem que utilizar aquela opção de criar aposta, que fica na parte de cima de cada evento, e você tem que colocar pelo menos 2 seleções, não pode ser uma aposta seca, tá bom? Você tem que criar uma aposta com 2 seleções e rola para baixo e coloca lá utilizar o bônus disponível. Fechou? Então, se você já tem conta na Betfair ou se você não tem conta na Betfair, clica no primeiro link da descrição aqui e solicite o seu bônus de R$ 10 por dia nesses próximos 3 dias. Muito legal. Beleza? Vamos fazer então o nosso planejamento dessa terça-feira. Vou começar aqui falando sobre Paris Saint-Germain e Bruges. O que a gente tem aqui é um grupo definido para oitavas de final. O que falta ser definido nesse grupo é somente a Liga Europa, tá? O City não perde a primeira colocação e o PSG também não perde a segunda colocação e nem consegue alcançar a primeira. Basicamente, como o Leipzig tem uma vantagem no confronto direto com o Bruges, porque no jogo da volta, apesar de ter perdido na Alemanha, no jogo da volta na Bélgica, enfiou uma goleada para cima do Bruges, o Bruges teria que empatar com o PSG e torcer para que o Leipzig perca do City. Então o confronto aqui envolve City e PSG, mas como coadjuvantes, porque o confronto mesmo para a Europa League é entre Leipzig e Bruges. Isso faz com que esse grupo tenha bastante desinteresse por parte das principais equipes. Então toma muito cuidado na hora de confiar na camisa, porque não tem interesse. Tá? Isso é importante. Nós temos aqui uma cotação de 1,30 para o PSG vencer o Bruges. Como o Bruges joga, entre aspas, aqui pelo empate, óbvio que ele pode ir para cima e tentar ganhar do PSG, mas eu vejo um PSG muito mais motivado na Liga dos Campeões do que na Ligue 1. Eu não sei vocês, mas eu particularmente não tenho vontade nenhuma de trabalhar o PSG na França. Ele já cansou de mostrar isso pra gente, que ele não tem interesse. Ele vai ganhar com o pé nas costas a Ligue 1 francesa, mas ele não tem interesse, tá? Com isso, a gente vai ter o que aqui como possível motivação? Primeiro lugar do Ballon d'Or, do melhor do mundo, ficou com o Messi, que é do time do PSG. O terceiro lugar ficou com o Mbappé, que também é do time do PSG e deve estar fazendo aí a sua última temporada. Como a Liga dos Campeões conta muito para o prêmio de melhor do mundo do ano que vem, é bem provável que o PSG tenha um mínimo de vontade aqui de demonstrar um bom futebol nesse jogo. Por isso, eu venho para esse jogo com uma consulta. O que seria uma consulta? Eu vou ficar de olho numa possibilidade do PSG mostrar para mim que quer muito ganhar esse jogo, ou que está interessado pelo menos nesse jogo, para trabalhar o PSG. Cotações de 1,30 não tem problema para quem faz trade. Se você faz aposta, se você é punter, provavelmente você não vai fazer bet aqui, você vai procurar algum handicap, mas para o trade no ao vivo dá para explorar alguns momentos de superioridade. O que a gente precisa saber é se esses momentos vão existir ou não. Por isso que eu venho para consultar esse jogo no live, tá? O segundo jogo do grupo envolve o Leipzig, que é o outro concorrente à vaga da Europa League, que nesse momento está na frente. Isso quer dizer que se os dois perderem, o Leipzig vai de qualquer jeito. Aqui a gente tem um confronto entre Leipzig e City. O primeiro jogo entre eles foi 6-3. O atacante do Leipzig, o Nkunku, fez 3 gols, um hat-trick, mas não adiantou nada porque o City venceu. O que a gente deve ter aqui
de escalação do City de diferente é o Cole Palmer, que eu estou vendo que provavelmente é um jogador da base. A gente tem o John Stones na zaga, o Walker pelo visto vai ser titular, o Mahrez. Eu estou vendo aqui de fora o Gabriel Jesus, que é normal, não deve jogar também o Ferran Torres, que está machucado, não deve jogar o De Bruyne, mas mesmo assim é uma equipe bem forte do Manchester City, que tem obviamente capacidade de vencer o Leipzig. O Leipzig em casa, pelo menos na Bundesliga, ele tem desempenhado um bom papel. Aqui na Champions não venceu nenhuma ainda, foi um empate e uma derrota, fez 3 gols, tomou 4. Não é um time que toma muito gol, uma média de 2 gols por jogo, mas também não é um time que faz tanto gol, é menos de 1 gol por jogo. Aliás, é menos de 2 gols por jogo a média do Leipzig. Como visitante, o City em 2 jogos empatou, aliás, venceu um e perdeu o outro. Acho que a derrota foi justamente para o PSG. Fez 5 gols, uma média de mais de 2 gols por jogo e tomou 3 gols. Eu viria para esse jogo para ficar mais de olho no mercado de gols inicialmente, mas eu não descarto a opção de trabalhar um layer para a equipe em campo. Por quê? Sabendo, obviamente os 2 jogos vão estar no mesmo horário, às 12h45, mas sabendo que é bem provável que o Bruges perca para o PSG, não há necessidade do Leipzig vencer esse jogo, porque mesmo que ele tome 10-0 aqui, o primeiro critério de desempate é o confronto direto, e nisso o Leipzig já vence o Bruges. Com isso, esse jogo ele pode ter uma tendência de ser mais amarrado, com uma possibilidade de se trabalhar em leia para a equipe em campo, pelo menos para os meus métodos, eu explico bastante na descrição desse vídeo, é só você abrir aí, em lei ao Leipzig. Então, primeiro de tudo, eu venho para essa função, para esse tipo de cenário, ficar de olho aqui no RB Leipzig. O RB é com letra maiúscula, né? Leipzig contra o Manchester City. Inicialmente, para ficar de olho, para ver se o Leipzig vai estar desinteressado para fazer um lay ao Leipzig, tá? Existe caminho ali. Agora, se eu ver que está mais ou menos parecido com um jogo de ida, onde o Leipzig foi para cima igual um louco e deu muito espaço para o City, aí eu transfiro esse jogo com uma ideia de trabalhar gols. Sempre que eu tenho um jogo onde as 2 equipes querem, eu não posso estar trabalhando a match odds, porque pelo menos para os meus métodos é muito arriscado, tá? Eu só trabalho as probabilidades do match odds quando eu tenho um jogo praticamente de um time só, tá bom? Então, para o grupo A é isso. O grupo B já está bem mais embolado. A gente tem Milan, Porto e Atlético de Madrid disputando a segunda vaga. Afinal de contas, o Liverpool já conseguiu, com 100% de aproveitamento, a sua vaga como primeiro colocado do grupo. A vantagem aqui nesse momento é do Porto. O Porto, dependendo dos resultados, pode jogar por um empate. Mas, se o Milan vencer o Liverpool, que é esse jogo que a gente está vendo aí, o Porto é obrigado a vencer o Atlético de Madrid, tá? Muita gente cogitou a opção do Liverpool ir completamente reserva, com o time sub-21 para esse jogo. Eu discordo um pouco. Pelo que a gente tem da prévia, o Salah, o Origi, que fez o último jogo contra o Wolverhampton, o Naby Keita, o Chamberlain, o Van Dijk, o goleiro Alisson, Konaté. Aqui nós temos 2 jogadores da base nas laterais e um jogador no meio-campo da lateral e o Takumi Minamino no ataque. É um time forte do Liverpool, obviamente não é o time titular do Liverpool, mas é um time forte. O Milan, pelo que eu estou vendo aqui, além do Samu Castilheiro, o Calabria, o Pellegrini, o Giroud e o Kjaer, além do grande atacante que eu gosto muito, o croata Ante Rebic, é um time bom. Tem o Kessie, tem o Ibrahimovic, está ali o Brahim Dias, o Rafael Leão, o Júnior Messias está fazendo uma boa temporada. Enfim, é um time bom do Milan, mas eu não sei se é um time capaz de bater nesse Liverpool com essa facilidade que o mercado está esperando. Afinal de contas, eles colocaram o Milan a 2. Essa odd do Milan, por que essa odd me incomoda? Porque eu faço criação de cenário, o BDM é uma criação de cenário. Muita gente está dizendo que o Liverpool vai facilitar a vida do Milan. Aí eu dou uma olhada no grupo e penso, o único time que deu trabalho para o time do Liverpool foi o Milan. Porque contra o Milan, no jogo de ida na Inglaterra, o Milan saiu atrás, virou o jogo e aí tomou a virada do Liverpool. Foi um jogo 3-2, foi um dos melhores jogos da Champions, tá? E aí eu me pergunto, se o Liverpool tem a possibilidade de matar, entre aspas, a classificação do Milan nesse jogo, você acha que ele vai facilitar? Vai que ele tromba com o Milan numas oitavas ou numa quartas de final? Que pode acontecer. E o Milan elimina o Liverpool, que também pode acontecer.
Então eu acho que se tem a opção do Liverpool tirar essa classificação do Milan, ele vai fazer, tá? Então, na minha opinião, a primeira coisa que eu venho aqui é para procurar uma possível correção de preço do Milan, tá? Ou seja, eu vou ficar de olho primeiro no Match Odds, com uma opção de trabalhar um lay ao Milan, caso eu tenha o Liverpool tomando conta do jogo. Porém, caso eu veja que o Milan não está dando essa opção para o Liverpool, que o Milan está querendo ficar com a bola, eu não vou fazer lay ao Liverpool. E por que eu não vou fazer e por que eu não te aconselho? O Liverpool tem um contra-ataque muito perigoso. Não tem o Mané jogando. O Mané não deve jogar o Origi e o Minamino. Mesmo assim, se o Salah for confirmado, é um time muito forte no contra-ataque. Então, estar lay ao Liverpool é uma posição muito perigosa, tá bom? Para mim, o melhor cenário para me expor aqui no Match Odds seria estar lay ao Milan, caso o Milan não comece muito bem. Não quero trabalhar gols nesse jogo porque não há necessidade do Liverpool, só necessidade do Milan. E isso indica que o Milan também, caso ache um gol, pode recuar, ok? E isso faz com que o jogo possa ficar truncado. O outro jogo do grupo é o Porto com o Atlético de Madrid, esses dois jogos às 17 horas. O Porto tem uma cotação de 2,70, é um mercado muito parelho, muito difícil definir alguma coisa aqui. A necessidade é toda do Atlético de Madrid, porque imaginando que o Milan vai ter dificuldade contra o Liverpool, o Atlético de Madrid pode vencer o Porto e passar em segundo lugar. Então, o Atlético de Madrid precisa da vitória e o Porto não precisa. O Porto, dependendo do resultado do Milan, pode só empatar esse jogo. Então é bem provável que a gente tenha o Atlético de Madrid tomando a decisão, indo para cima, e o Porto tendo bastante espaço no contra-ataque. Mas eu não consigo ver um jogo para gols. É difícil se olhar para esse jogo aqui e cravar que ele pode ser um jogo para gols. Não, porque pensa bem, se o Porto faz o primeiro gol, a necessidade é toda do Atlético de Madrid. A gente vai ter quase que 70% de posse do Atlético de Madrid e o Porto vai só contra-atacar. Só que ele não precisa contra-atacar e marcar. Ele pode ficar com a bola, pode segurar, pode deixar o jogo mais truncado. Se o Atlético de Madrid fizer o primeiro gol, aí, meu amigo, com o Simeone na retranca, é bem provável que o Porto fique alçando bola e não consiga marcar. Então eu não consigo vir para esse jogo para trabalhar match odds. Inicialmente eu venho para trabalhar para trabalhar gols. Inicialmente eu venho para esse jogo para trabalhar match odds, que é o mercado de probabilidades. Se você não sabe o que eu estou falando, tem o meu curso gratuito aí embaixo. Pode ser que eu esteja falando grego aqui para você que é novo no canal. Seja muito bem-vindo. Não esqueça de se inscrever. Tem um curso aí embaixo gratuito do iniciante até o avançado. Você nem precisa se inscrever, tá bom? Mas inicialmente eu venho para trabalhar um lay a pior equipe em campo. E aí talvez eu esteja até mais inclinado a trabalhar lay ao Porto, que não precisa vencer, que pode dar aquela segurada no início do jogo. E a gente tem uma possível correção. Apesar de não, na minha cabeça, não parecer um jogo over, se estiver muito laicar, eu não me meto aqui no match odds, tá bom? Outro grupo que tem pouca coisa em disputa é o grupo D. Afinal de contas, o segundo colocado e o primeiro colocado são as únicas disputas por aqui. O Sheriff Tiraspol já está classificado para a Europa League, não consegue alcançar a Inter com 10 pontos, no máximo ele pode ir a 9, e também não pode ser alcançado pelo Shakhtar, tá? Então a gente vai ter o jogo do Shakhtar com o Tiraspol lá na Ucrânia, não valendo absolutamente nada. Esse jogo do Real Madrid aqui, o primeiro jogo entre eles foi 1-0 na Itália, gol do Rodrigo. Pelo que a gente tem de escalação prévia, o Real Madrid vai sem o Benzema, que sofreu uma lesão, que até o momento eu não consegui identificar qual foi essa lesão. Foi no jogo contra o Real Sociedad. Acho que foi contra a Real Sociedad, não sei se foi na mão, não sei se foi na perna, no pé, não tenho tanta informação ainda. O que está mostrando aqui na prévia é que o Luka Jovic, que fez um gol e deu uma assistência para o Vinícius Júnior, vai jogar. O Rodrigo vai, pelo visto, aqui jogar e, pelo visto, o Vinícius Júnior será poupado, tá? Isso ainda não é a escalação oficial. Se isso se confirmar, a gente tem essa possibilidade de correção da odd do Real Madrid, porque, particularmente, eu não gosto tanto dessa defesa do Real. Eu acho que a defesa do Real ainda pode melhorar bastante. E a Inter, precisando da vitória, afinal de contas a gente tem o Real Madrid aqui com 12 pontos, o Real não precisa vencer, basta empatar.
Se a Inter precisa da vitória e o Real Madrid vir sem o Benzema e sem o Vinícius Júnior, a gente tem outra possibilidade aqui de trabalhar uma possível correção da odd do Real Madrid em alguns momentos deste jogo. Tá? Então, de novo, eu venho aqui inicialmente para uma possibilidade de trabalhar um match odds, Real Madrid e Inter. Mas, se o Vinícius Júnior for confirmado como titular, eu não venho para trabalhar match odds, porque eu tenho um contra-ataque do Real Madrid sendo muito perigoso. Eu não duvido que esse jogo aqui possa ser um jogo para gols, caso Vinícius Júnior pelo menos seja colocado aqui como titular. Por que é tão importante isso? Porque o primeiro jogo entre eles foi 1-0 apenas, foi um jogo truncado, as defesas prevaleceram, e é importante ter um jogador que fure linhas defensivas como o Vinícius Júnior. Se ele não tiver, não adianta ficar caçando só jogo para gols aqui, porque mesmo que a Inter precise, ela não precisa golear, ela só precisa vencer. Com 1-0 ela já passa o Real. Então eu sei que é muito fácil a gente inclinar esse jogo para o mercado de gols, porque são dois times que marcam bastante gols, mas o confronto direto é mais difícil, tá? Então eu preciso da confirmação aqui do Vinícius Júnior, então eu vou até escrever isso aqui por aqui, ó. Pode ser sim um jogo para gols. Real Madrid e Inter, caso Vini Júnior, a estrela do Real Madrid hoje em dia, é titular. Tá bom? Assim fica mais fácil. Esse jogo eu tô doido para ignorar, que é Shakhtar Donetsk e Tiraspol. Por quê? Não faz diferença. Né? É um belo confronto aqui de Europa League, vamos ser bem sinceros, até de Conference League. O Shakhtar Donetsk, como eu falei lá atrás, na minha opinião, nem merecia ter vindo para a fase de grupos, poderia ter dado lugar, por exemplo, para o Mônaco. O Sheriff, com todo respeito ao Sheriff, fez bonito nos primeiros 2 jogos, vencendo o Real, vencendo o Shakhtar, mas não aguentou o tranco, né? A gente, pelo menos eu comentei bastante aqui que para mim não era um time, é um time sensação, mas que não ia muito longe. A Europa League eu acho que está de bom tamanho, conseguiu uma vitória histórica no Bernabéu, conseguiu vencer o Shakhtar, ficou 2 rodadas praticamente na liderança do grupo, mas agora já foi para o seu lugar. Tá? Como é um jogo que não vale de nada, com todo respeito, eu fico sem saber o que fazer. Porque como é que eu consigo considerar a odd do Shakhtar justa? Se o Shakhtar não consegue chegar nem a 5 pontos aqui, no máximo que ele pode ir a 4. Qual que é a necessidade? Fala, cara. O meu cachorro querendo entrar. Fala. Segura um pouquinho que eu tô gravando. Tá? Tá chovendo lá fora, pelo menos ele tá na varanda. Segura um pouquinho aí, tá bom? Como é que eu posso vir para esse jogo com a ideia de trabalhar um back Shakhtar Donetsk se no jogo de ida ele perdeu, quando precisava vencer? Isso não tem nada em disputa, então eu particularmente prefiro pular esse jogo. Pera, cara, você não tá tomando chuva aí? Pera um pouquinho. Hein? Pera aí que eu vou abrir pra ele, rapidinho. Vem cá. Essa época do ano aqui chove bastante e eles estão novinhos ainda, eles ficam com medo. Bom, então beleza, eu vou pular esse jogo para ser bem sincero. Vamos para mais um jogo que não vale de nada, uma pena, né? Parece que vale alguma coisa, mas o Dortmund já não tem chance de classificação aqui. Afinal de contas, no confronto direto, ele foi eliminado pelo Sporting, porque o Sporting fez mais gols no confronto direto. Ele venceu o Sporting por 1-0 na Alemanha, mas tomou um sapeco na volta em Portugal. E o Sporting, que parecia morto nas primeiras 2 rodadas, depois de perder para Dortmund e Ajax, e para o Ajax foi uma goleada, o Sporting está classificado. Então, é bem provável que o Dortmund bata no Besiktas, justamente pelo fato de que o Haaland, se for escalado para esse jogo, pelo que eu estou vendo aqui, não está, mas deve vir, tá? É bem provável que o Dortmund vença, mas não tem necessidade de vencer. Mas eu venho sim para esse jogo com uma ideia de trabalhar um back Dortmund, afinal de contas, o time do Besiktas marca mal, se posiciona mal, dá muita oportunidade para o adversário, e o Dortmund dentro de casa, provavelmente, como a torcida não ia saber se já ia chegar aqui classificado ou eliminado, com o estádio lotado, é bem provável que o Dortmund faça festa aqui, mas não vai se classificar. O Dortmund vai para a Europa League nesse grupo do Ajax, Sport e Besiktas, tá? Pode ser um jogo para goleada do Dortmund? Será que o Besiktas vai pagar o pato? Acredito que sim, né? Acho que a gente pode ficar de olho aqui também.
numa goleada. Possibilidade. Não estou cravando nada, mas é possibilidade. Tá? O outro jogo, que também não define e não vale de nada, é Ajax e Sporting. Afinal de contas, o Ajax já está classificado em primeiro, vai jogar contra o Sport, que eu não sei se vai ter a volta do Coates, pelo visto não, e do Palhinha, que machucou, tá? Mas é um excelente time do Sport, muito bem treinado. Cara, posso dizer que é um time talvez completamente diferente daquele primeiro jogo contra o Ajax. Eu acho que ali foi realmente uma coisa assim, fora da curva, porque o time do Sporting defende muito bem. Eu não sei se a gente vai ter esse padrão de back Ajax, tá? Porque não tem necessidade. Se fosse um jogo onde valesse a classificação do Ajax, é bem provável que o Ajax jogasse aqui a vida e desse um padrão de back pra gente. Mas eu não tenho certeza se isso vai acontecer. Inicialmente, eu viria para esse jogo para buscar um back Ajax. Mas o Sport contra-ataca muito bem, tá? Eu realmente não sei o que fazer aqui porque não tem nenhuma ambição dos dois times. Então, inicialmente, eu venho para tomar uma oportunidade aqui, talvez no mercado de gols, mas não duvido trabalhar back Ajax caso o Sport não queira nada por aqui. Afinal de contas, já está classificado. Beleza? Não esqueçam da promoção de R$10 por dia que vai começar a valer hoje, dia 7. Eu estou gravando esse vídeo dia 6. Clica no primeiro link aqui, receba o seu bônus, solicite o seu bônus e utilize na opção criar aposta com no mínimo 2 seleções. Se você veio até aqui e não é inscrito no canal ainda, se inscreve no canal. Eu faço meu planejamento de trabalho aqui quase todos os dias. Não é um vídeo de palpites, tem excelentes canais de palpites por aí, mas eu não dou palpites, eu crio cenários. Isso aqui é um canal de trade esportivo. Mas se você gosta das minhas análises dos jogos, dos meus comentários, mesmo que você não seja trader, seja muito bem-vindo. Valeu, pessoal. Uma excelente terça-feira de Champions para vocês e a gente se vê.